Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de atravessar o sertão dos Ananás e deixar para trás o Cerradão do Goiás, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está chegando de viagem e vem trazendo na bagagem as lembranças dessas andanças para contar aqui na nossa função novidadeira, que começa agora com a recitação da prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada o resultado definitivo da sua pesquisa a respeito da produção da pecuária nacional em geral no primeiro trimestre deste 2024, que está em andamento. E no caso do abate de gado, os números finais confirmaram o que tinha sido publicado no relatório provisório. De acordo com os dados apresentados, nos 3 primeiros meses do ano presente, o Brasil mandou para o gancho, com algum tipo de inspeção sanitária oficial, municipal, estadual ou federal, nada menos que 9.300.000 animais. Este volume representou um fortíssimo aumento de 24,6% em relação ao período correspondente do ano passado e vem a ser simplesmente o maior da história dentro do espaço de um trimestre, desde que esse levantamento começou a ser feito pelos técnicos da instituição. Pareando com os 3 derradeiros meses de 2023, o que aconteceu foi um ligeiro crescimento de 1,6%, o que em termos de porcentagem parece muito pouco, né? Mas na verdade não é, porque significa a comprovação de que não foi ontem nem anteontem que começou essa verdadeira enchente de gado terminado na praça, que continua até agora, né? Repare ainda, o companheiro boiadeiro, que neste primeiro trecho já vencido do 24, foram abatidos 1.840.000 cabeças a mais do que no pedaço derradeiro do 23. E 23 dos 27 estados brasileiros, contando junto aí o Distrito Federal, né, registraram alta nos abates, sendo que os maiores crescimentos aconteceram em Mato Grosso, que é o dono da maior boiada do país, né, com um avançamento de pouco mais de 420.000 cabeças. E também no Goiás, onde a indústria local trabalhou com 263.000 animais a mais do que há um ano atrás. Fazendo o destrinchamento do documento publicado, a quantidade de machos recebidos pelos frigoríficos no começo do ano que está em andamento teve alta de 21,7%, enquanto a participação das fêmeas registrou um crescimento ainda maior, de 28,2%, isso na comparação anual. A explicação é que, por conta do ciclo da pecuária brasileira e depois de um despencamento no valor da cria, a disponibilidade de boiadas engordadas, que já era grande só com os machos, foi substanciosamente engrossada pelo descarte de vacas parideiras. Passando tudo na peneira e fazendo uma reflexão ligeira, a conclusão é que, com essa imensa quantidade de carne produzida, a queda no preço do boi gordo poderia ter sido bem mais dolorida do que foi. E só não foi porque o consumo ajudou, não só no estrangeiro, mas também aqui no nosso mercado caseiro. Para tirar boi de arribada para pescar dourado de rodada ou para limpar uma invernada no muxirão, no sertão tudo é motivo de conversaiada e de animação. E sendo a função desta nossa lida noticiarista justamente a de juntar a companheirada, seja para pegar em folia violeira ou para trocar informações a respeito da lida e da vida boiadeira, a gente aproveita esta ocasião para tratar de um assunto complicado, que é achar um jeito certeiro de tirar o melhor proveito do gado na reprodução. Pois então, sendo esta uma questão que demanda a opinião de um especialista, o caso é de convidar os amigos e amigas pecuaristas para apreciar a apresentação da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Rondonópolis, em Mato Grosso, e foi mandada pelo Emerson Pessoa, que é consultor justamente na área de genética e reprodução. Ele conta que tem um cliente lá que usa novilhas F1 Angus com Nelore para tirar uma cria, abatendo logo em seguida, em programas de produção de carne de alta qualidade. Essas fêmeas são inseminadas com Brangus ou Nelore
E o que acontece é que os bezerros filhos de brangos sofrem um pouco com o forte calor da região, né? Mas a carne é muito boa. Já os mais anelorados são muito rústicos, mas os frigoríficos só pagam preço de boi comum. A pergunta então é se tem na praça alguma alternativa de touro que seja capaz de produzir só animais que possam ser abatidos nesses programas de carne de qualidade superior. Pois então, sem ter precisão de esticar mais a perguntação, o caso agora é de sair de banda para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Emerson. Esse projeto que o seu cliente tem é um projeto bem interessante, porque quando a gente tira uma cria das fêmeas meio-sangue Angus, elas ainda, isso precocemente, logicamente, elas ainda são abatidas em programas de carne de qualidade até os 30 meses, recebendo um prêmio até como macho e mais algum valor, se ela for pesada e bem terminada. Muito bem. Aí no calor de Rondonópolis, os animais que nascem, eles têm que ser rústicos, porque senão os bezerros, se forem mais que meio sangue europeus, eles sofrem muito porque eles não têm um sistema termorregulatório tão eficiente quanto os adultos. Então a gente tem perdas, nós podemos ter perdas quando temos animais com mais de meio sangue europeu nascidos aí em Rondonópolis, perdas até a desmama, lógico, ok? Então, usando brangos na meio sangue, que vocês vêm fazendo, vocês atendem os programas de carne de qualidade, usando brangos de parto fácil, esse vocês não vão ter problema de parto, e também só que eles não são rústicos, ok? Então você pode ter perdas. Usando o Nelore na meio sangue, como vocês vêm fazendo um 3/4 Nelore, vocês estão produzindo animais de altíssima qualidade para serem recriados, engordados aí no calor de Rondonópolis, já que o pelo é zero, são muito adaptados. E vocês, como estão usando Nelore e parto fácil, vocês não têm problema de parto, né? As distocias maiores proporções de distocia nas fazendas ou problemas de parto ocorrem quando usamos um zebuíno na barriga de uma meio-sangue, já que ele fica mais tempo dentro dela, gerando animais de maior porte no nascimento, animais maiores, bezerros maiores. Tá? Então, vocês vêm fazendo um animal muito rústico com o Nelore na meio-sangue. No entanto, no coxo, ele é menos eficiente no tocante a ganho em peso diário do que o tricross de brangos na meio-sangue, ok? E também não atende os programas de carne de qualidade. Mas é uma fêmea muito boa. Essa 3/4 Nelore eu recomendo que ela sumariamente seja usada no seu projeto. Que se você puder, ela é espetacular, essa fêmea 3/4 Nelore. Não tão precoce quanto a Angus, mas é muito precoce, muito boa. Então eu recomendo que você use para se fazer animais mais adaptados, com o mesmo pelo do Nelore, eu recomendo que você use um animal taurino adaptado. Nós temos 3. Os adaptados ao calor úmido, nós temos aí o Senepol e o Caracu. Como a Angus é de menor porte, eu recomendo que você use um adaptado de grande porte, que seria o Caracu. Hoje temos alguns Caracus mochos no mercado, como a Genix tem o Apollo ou o Eros, que são do Dr. Trovo, que trabalha avaliando a carcaça através de ultrassom. Então é um caracu melhorado, com uma conformação espetacular de carcaça e carne de qualidade. Então, se você usar o caracu na meio sangue, Angus, você tem uma complementariedade muito grande, porque saem animais, serão bois de bom porte, fêmeas de grande porte, com pelo zero e parto fácil, já que o caracu não tem problema de parto, ele nasce um animal delgado e leve. Então, a primeira opção é caracu nesse gado F1. Você vai fará pelo zero com carne de qualidade, já que ele é taurino, você fará um 3/4 taurino, e muito bom para o coxo também. E nas 3/4 Nelore, você pode trabalhar com o Bonsmara e o Senepol. Você fará animais 5/8 taurinos, mas altamente rústicos, para serem recriados aí em Rondonópolis, e também você atenderá os programas de carne de qualidade que vocês vêm trabalhando, ok?
Espero ter respondido sua pergunta, Emerson. Um abraço a todos e vamos para o campo. A nossa jornada vai estar terminada só quando a comitiva estiver chegada na porteira da ramada. Mas não é bom deixar a boiada ficar muito cansada e, considerando ainda que a empreitada está até um pouco adiantada, a gente vai fazer aqui uma rápida parada e já que a marcha será retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Os companheiros e companheiras fazendeiros produtores do país inteiro, mesmo os que não puderam largar o serviço para viajar, estão acompanhando com interesse redobrado o caso que está sendo passado lá em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, que está sediando esta semana a Mega Leite 2024, que é um dos maiores e mais importantes eventos do ano no setor leiteiro brasileiro. E o grande destaque desta quarta-feira foi o lançamento do sumário de touros e vacas da raça Girolando. E quem tem as informações é o nosso companheiro repórter João Caires. Confira. Empresas e associações aproveitam o Mega Leite 2024 para divulgar informação útil e importante para a tomada de decisão dos produtores rurais que querem melhorar os seus rebanhos. E é justamente por isso que agora eu converso com o Edivaldo Ferreira Júnior, que é coordenador do Programa de Melhoramento Genético da raça Girolando, e vai falar um pouco para a gente sobre o lançamento do sumário de touros e vacas que aconteceu aqui na Mega Leite 2024. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, João. Obrigado a todos que nos assistem pelo Terra Viva. Então, pelo 4º ano consecutivo, João, nós estamos aí publicando uma novidade nas avaliações genéticas. Para esse ano de 2024, estamos publicando o IPG, que é o Índice de Performance Girolando, que nada mais é que uma forma de selecionar simultaneamente animais para produção, saúde, fertilidade e também conformação. Então, isso vai permitir que os nossos produtores possam aí selecionar de forma simultânea animais para essas características, permitindo aí um maior ganho conjunto do melhoramento e das nossas características aí de interesse de produção. E os produtores do Brasil e de todo mundo também vêm até a Mega Leite procurar por essas informações. Exatamente, nós temos várias delegações de outros países, principalmente da América Latina, que estão interessados na genética brasileira, na genética dos touros Girolando, e estão aqui para contemplar as novidades que nós temos. Muito obrigado pela entrevista. Mega Leite 2024 é palco de informação, é palco de conteúdo e consagra o Brasil como fonte de informação e reconhecimento do melhoramento genético do rebanho leiteiro. João Paulo Caires, da Mega Leite 2024. E continuando a correr chão nessa imensidão do sertão brasileiro, a gente vai agora direto lá para o município baiano de Luiz Eduardo Magalhães, onde está sendo realizada a 18ª edição da Bahia Farm Show, que, depois de se firmar como o maior evento de agropecuária do Norte e do Nordeste brasileiros, ganhou nos últimos anos justa e merecida importância nacional, atraindo visitantes do país inteiro e até lá do estrangeiro. E para saber o que é que teve de destaque na agenda desta quarta-feira, a gente chama agora para participar da função o repórter Gustavo Schaub. Um dos grandes gargalos para o pecuarista é a respeito do transporte, principalmente do feno, durante toda a propriedade. Como distribuir isso da melhor maneira possível e, claro, da maneira mais econômica possível. Pensando nisso, a Siltomac está fazendo um lançamento interessante na Bahia Farm Show para que tudo isso seja feito da maneira mais rápida, mais assertiva e mais econômica. E eu vou conversar aqui com o Paulo César. O Paulo César vai conversar comigo a respeito desse lançamento. Paulo César, você como representante de vendas da Siltomac aqui na região do Mato Piba e do Pará, conhece bem as necessidades do pecuarista aqui da região. Esse lançamento, como é que ele auxilia o pecuarista nesse transporte de feno, na distribuição de feno na propriedade? Obrigado por nos receber. Boa tarde. Bom, esse equipamento ele é um vagão hoje triturador e misturador, tá? Então ele auxilia da seguinte forma: todos os componentes da ração, para quem utiliza o feno, você pode adicionar ao caminhão toda a parte de proteinado, de farelado, o restante da composição da ração e adicionar as bolas de feno inteira. Ele vai fazer
o processo de picar esse feno e já misturar também com o restante da ração, deixando a ração totalmente pronta para já distribuir diretamente ao coxo depois. Agora a gente vê que esse é um equipamento que está acoplado a um caminhão. Normalmente é utilizado até um trator para fazer esse tipo de transporte. Qual que é a vantagem de se utilizar um outro tipo de veículo? Há uma redução do custo de mão de obra, inclusive, para se fazer? Na verdade, o intuito do caminhão é porque um vagão com uma capacidade volumétrica maior ficaria com a necessidade de um trator muito grande e a logística, a velocidade de transporte, de translado de um local para o outro na fazenda com o caminhão é muito mais rápido. Então você demanda uma potência menor com um equipamento e uma logística muito mais rápida. E aí você permite ter um vagão de metragem maior. Então maior quantidade de ração em menos tempo e maior agilidade na entrega. A possibilidade também de se reduzir a quantidade de pessoas envolvidas nessa operação? Com um operador apenas, você pode colocar ele operando a carregadeira, carregando, abastecendo o equipamento, e o próprio pode ser o motorista depois do caminhão e fazer a distribuição nos coxos tratando os animais. Tendo já distribuído o sal no coxo para chamar o bagual para dentro do curral, a gente faz uma parada na sombra do ipê roxo para esperar juntar a boiada. E na derradeira parte da empreitada, quando a zebuzada será contada, a nossa conversa vai ser a respeito da situação do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o aumento na oferta de gado terminado, o comprador continua faceiro no trecho com o facão derriçador de preço na mão. Mas o trabalhador brasileiro acabou de receber o salário e o aumento do movimento no balcão do açougue está ajudando a amansar a queda na cotação da arroba no mercado pecuário. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Fazer negociada de boiada já é uma empreitada complicada em qualquer situação. E mais ainda numa ocasião como esta, quando o carretão sai do leito da estrada e desembesta na descida da ribanceira. Pois então, para evitar de entrar numa trapeira, o jeito é prestar muita atenção no noticiário e no nosso comentário a respeito da negociação do boi gordo e da variação da sua cotação. De lá das beiras do rio das Quaresmeiras já está vindo um vento que está ficando a cada dia mais frio. E por causa dele, a qualidade da pastagem, que já estava muito judiada por causa da estiagem, está piorando cada vez mais e já não tem mais condição de continuar sustentando a boiada. O resultado, que aliás é normal, já estava sendo perfeitamente esperado, é que o fazendeiro agora está sendo obrigado a vender a soca do gado terminado que estava reservado na propriedade para desocupar as invernadas, e isso está provocando uma verdadeira enchente de animais para abate em praticamente todas as principais regiões de criação e de comercialização no país inteiro. Aí, logicamente, que o comprador está de novo se enfaceirando no trecho, correndo o eito com o facão derriçador de preço na mão e arrumando jeito de derriçar mais ainda a cotação, né? E é verdade verdadeira mesmo que o sujeito até está conseguindo ter algum sucesso nessa sua má intenção derrubadeira, como está todo mundo vendo aí na nossa praça boiadeira. Mas do meado da semana passada para cá, o carretão está descendo a ladeira sim, mas numa toada um pouco mais compassada. Isso porque o trabalhador brasileiro acabou de receber o pagamento do salário do mês e o aumento do movimento no balcão do açougue está ajudando a amansar a queda no mercado pecuário. Fechando então a conta e tirando os 9 fora, o que aconteceu foi que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões acompanhadas regularmente em todo o Brasil, sendo que o boi subiu em 2 dessas praças consideradas, mas caiu em outras 3, enquanto a vaca teve 3 altas, mais 5 baixas. Desta vez, quem abriu a listinha das arribadas foi o oeste do Rio Grande do Sul, onde o macho aumentou para R$ 8,50 o quilo vivo, ou R$ 255 por arroba, a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Em Pelotas, a alta foi só para a fêmea, que sai agora a R$ 7,70 o quilo, o que corresponderia a R$ 231 se o negócio fosse feito em arrobas. Em Goiânia, capital do Goiás, a vaca pulou para R$ 185.
No mesmo trieiro foi o oeste da Bahia, com a fêmea sendo levantada para R$ 184. Já no Espírito Santo, cada tipo de animal foi para um lado, sendo que o boi melhorou para R$ 195, mas a vaca piorou e não passa mais de R$ 180. No Triângulo Mineiro, o machado acertou o preço do macho, que foi cortado para R$ 196. No sul do Tocantins, quem vendeu boi nesta quinta-feira pegou só R$ 197. No sudeste da Rondônia, o macho escorregou para a porcaria de R$ 182. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, a fêmea desandou para R$ 192. Em Três Lagoas, a vaca desceu para R$ 190. E em Santa Catarina, o comprador derrubou o preço da fêmea para R$ 216. Eu nasci para ser boiadeiro e deste gosto eu fui servido. E neste serviço estradeiro de tanger o mestiço e cuidar do gado, eu tenho vivido muito bem, obrigado. Por não ser prisioneiro dos enleios da vaidade, o dinheiro que eu ganho serve bem para o meu custeio. Eu desconheço falsidade e amargura, não guardo no coração ambição nem usura. E tenho aqui no sertão felicidade em quantidade e grande fartura. Tendo nascido na cidade, mas sendo filho de uma família sertaneja, eu tive a felicidade de ter sido criado e educado de acordo com a nossa cultura roceira brasileira, fortemente baseado na simplicidade, na honestidade e na valorização das verdadeiras amizades. Pois foi justamente com a intenção de dividir com os companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro um pouco do que eu vi, vivi e aprendi nestes meus tantos anos, que eu escrevi essas prosinhas rimadas, recitadas todo dia aqui no arremate da nossa programação, que depois foram reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se tiver aí alguém que queira saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, faça favor então de ligar para mim, no meu número particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Desarranchada a pionada, armada a comitiva e pronta a boiada para voltar para a estrada e recomeçar a viagem, a gente agradece aos amigos, às amigas e à parentagem pelo pouso e pela amizade e promete voltar com Terra Viva DBO na TV numa outra oportunidade, que no caso vai ser amanhã mesmo, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.